Uma boa noite a todos. Que bom, eu olhei para o tempo, por volta das 6 da tarde, falei, quem estará conosco para receber a ministração? E que bom que você veio, que bom que foi possível que você estivesse aqui para a gente se unir. Ao Amauri, que traz uma vitória por um emprego aberto hoje, né, Amauri? Graças a Deus. E a gente une nossos corações para celebrar aquele que é fonte inesgotável de todo amor para com as nossas vidas. O pastor Samuel me pediu apenas para recordar que o Ministério de Homens da IBAGE, a gente intitula o Ministério de Homens de Corajosos. Eles vão se reunir neste sábado, às 18 horas, aqui na IBAGE. Todos os homens estão convidados para estarmos aqui. Nossa reunião geralmente vai de 18 até as 19h30 no máximo. A gente quer que todos os homens da IBAGE recebam uma direção divina para serem pais segundo o coração de Deus, serem esposos. Então, querida irmã, incentive o teu marido a estar aqui conosco e ouvir a palavra juntos e compartilharmos o nosso coração juntos. Então, próximo sábado, às 18 horas. Arde em meu peito a vontade de estar ao teu lado, Senhor. E quando isto acontece, tudo perde a graça. E eu só quero teu amor, mais que qualquer tipo de tesouro, mais que a prata, mais que o ouro, mais que o homem possa me ofertar. Eu sei, nada valerá. Eu preciso de ti, tenho sede de ti, quero andar e sentir os teus olhos sobre mim. Sei o quanto eu errei, com meus braços tentei alcançar planos que o Senhor preparou para mim. Precisamos muito de ti, Senhor. Arde em meu peito a vontade de estar ao teu lado, Senhor. E quando isto acontece, tudo perde a graça. Eu só quero teu amor, mais que qualquer tipo de tesouro, mais que a prata, mais que o ouro, mais que o homem possa me ofertar. Eu sei, nada valerá. Eu preciso de ti, tenho sede de ti, quero andar e sentir os teus olhos sobre mim. Sei o quanto eu errei, com meus braços tentei alcançar planos que o Senhor preparou para mim. Pai, porque só o Senhor nos conhece na alma, a gente tem um pedido a te fazer. Visita nosso coração nesta noite com a tua palavra. Ó Deus, destrói todas as fortalezas da nossa mente que às vezes nos impedem de compreendê-la. E Pai, quando compreendermos tua palavra, que teu Espírito nos encha de coragem para vivê-la, porque nós somos muito amados por ti. E isso, Deus, nos traz tanta alegria. Visita nosso coração. Pai, muito obrigado pela alegria da família do Amauri, pela porta de emprego que foi aberta para o teu servo, Pai. Assim talvez hajam outros como o irmão Amauri,
que estejam na expectativa de um emprego, ó Deus, como a Heloísa, que eu estive hoje visitando. Abra uma porta, Deus. Continue, Deus, tomando os nossos irmãos em Tuas mãos, da IBAGE, os que estão se preparando para uma cirurgia. Ó Deus, aqueles que já sofreram cirurgia e estão se recuperando, abençoa-os por amor do Teu nome. Obrigado, Deus, pela oferta levantada neste domingo, que vai possibilitar, ó Deus, o término da construção daquela casa, para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus, que todos digam amém. Amém. No domingo nós levantamos, para a glória de Deus, 5.800 e alguma coisa, eu não me lembro mesmo que, mas é 5.800, eu sei que tinha 36 centavos. Eu gosto, irmãos, dos centavos. Os centavos, eles dão um diagnóstico de que aqueles que têm muito pouco financeiramente, podem oferecer a Deus, consagrar a Deus. Quando eu vejo uma oferta levantada com moedas, eu agradeço muito a Deus, porque todos entenderam que Deus não olha para a quantidade, mas para a qualidade da oferta, com que coração a gente entrega. Fiquei muito feliz. Junto com os 5.800, a gente ganhou todas as telhas para a casa da Jaqueline. Então a casa vai ser erguida para o Senhor, para a glória do Senhor, e eu agradeço pela sua contribuição, pela sua participação. Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ver um furacão. Alguém já viu um furacão? Alguém aqui que testemunhou um furacão? No Brasil é difícil, né, irmãos? Mas já existem, viu? Digita lá que você vai ver que tem furacões já no Brasil, viu, Giovana? Mas um pouco distante da gente, mais para o Nordeste. Mas eu queria mostrar para vocês um vídeo de um furacão. Esse vídeo, ele foi gravado por caçadores de furacão. E é tempo real. E o furacão nos Estados Unidos, você sabe que ele é muito comum, né? Eles lidam com isso anualmente. O furacão é aquela reação da natureza instantânea. A gente não tem como medir onde ele vai ocorrer e nem a proporção dele. Mas ele, quando vem, ele é avassalador. Ele destrói tudo ao seu redor. Ele nos dá medo. Minha irmã enfrentou um furacão quando ela era missionária em Cabo Verde. E ela disse, a gente tem o coração todo tomado por medo e por insegurança. O furacão é assim. Ele é repentino, mas a força da sua fúria é capaz de arrancar os nossos pés. É capaz de nos deixar de sobressalto, assustados, cheios de medo. Ele é tão furioso que ele é capaz de erguer aos céus carretas. E quando ele passa, deixa uma destruição enorme. Eu queria falar com você nessa noite sobre no olho do furacão. O olho do furacão, para esses cientistas que estudam esse fenômeno, dizem que é o epicentro, é exatamente o seu ponto de maior convergência, de maior força. É do epicentro que ele perde a sua força e então ele desaparece, depois de ter deixado o seu rastro de destruição. Quantos de nós já não enfrentou ou está enfrentando um furacão? Se o furacão, para a natureza, é aquela força repentina que nos enche de insegurança e medo, todos nós sabemos do que estamos falando. Alguma crise, alguma coisa que abateu a nossa casa, uma descoberta, algum fato que de alguma forma nos tirou do chão. Como aqueles que são amados por Deus, nós também enfrentamos furacões emocionais. Nós também temos que lidar com essas surpresas desagradáveis de meio de semana. E surpresas também muito agradáveis, como de meio de semana. A gente às vezes tem que enfrentar o furacão e nós às vezes temos uma percepção de que ele vai nos destruir por completo, que a gente não vai conseguir sobreviver a ele. Eu queria mostrar a vocês o que pode ocorrer a nós quando amados por um Deus que controla todas as forças da natureza, o que pode ocorrer a nós quando estivermos no olho do furacão emocional, o olho do furacão da crise financeira, de uma crise no casamento. Eu queria mostrar a vocês que
Tantos os furacões atingem naturalmente o mundo inteiro, quanto também nos atingem como servos de Deus. Nós não estamos imunes às aflições desta vida. Esta vida também propõe mesmo a nós que somos amados por Deus, protegidos por Ele, também as aflições nos visitarão. Perderemos, como a Samanta, pessoas que a gente ama demais. Nós perderemos o emprego, perderemos bens. Então, eu gostaria de mostrar a vocês qual é a esperança bíblica para quando nos encontrarmos diante desse fenômeno, tanto para a natureza, quanto para a vida natural, quanto à nossa vida espiritual. Queria levar vocês para Salmo de número 31. Salmo de número 31. O Salmo de Davi. A ênfase está no versículo 14, mas eu queria mostrar rapidamente com o que Davi está lidando, com que tipo de furacão avassalador Davi está lidando. Acompanhem, por exemplo, comigo, versículo 7. Eu viverei feliz porque senti o seu amor cuidadoso em minha vida. O Senhor viu a minha aflição e o meu coração apertado. Versículo 8. E não permitiu que os meus inimigos me dominassem. Pelo contrário, o Senhor colocou os meus pés num caminho espaçoso. Misericórdia, Senhor, porque estou em desespero, disse Davi. Já estou cansado de tanto chorar. Você já ficou cansado de tanto chorar? Ele se identifica com você, escrevendo a nós, cerca de 3.000 anos depois. Já estou cansado de tanto chorar, já estou fraco de tanta tristeza. Versículo 10, minha vida se perde no meu sofrimento, fica mais curta com os meus gemidos. A minha culpa vai pouco a pouco destruindo as minhas forças, todo o meu corpo vai se consumindo. Sou motivo de riso e zombaria para os meus inimigos, inclusive para os meus vizinhos. Já riram de você? E o que é pior, os meus amigos têm medo de mim. Quando eles me veem na rua, fogem de mim. Para eles, sou como uma pessoa morta, não passo de um jarro quebrado. Ouvi gente falando baixinho, dizendo mentiras sobre mim. Já mentiram sobre você? E fazendo planos para me destruir. Por isso, vivo com medo. Agora olha o versículo 14, irmãos, que lindo. Mas, no meio disso tudo, ou seja, no epicentro de todo esse furacão, no meio disso tudo, continuo confiando no Senhor. E digo, o Senhor é o meu Deus. Mas, no meio do furacão, no olho do furacão, no meio da aflição, no meio das lágrimas, no meio da inquietação da minha alma, eu continuo confiando no Senhor. E digo, o Senhor é meu Deus. Gosto de Davi. Meu sobrenome é Davi. Davi significa amado de Deus. Em Atos 13, Deus o apresenta como aquele segundo o seu coração. Achei a Davi homem segundo o meu coração. O fato de nós sermos reconhecidos, amados por Deus, queridos por Ele, não nos torna isentos de termos que enfrentar o que Davi enfrentou. Davi é amado por Deus, mas mesmo assim, os furacões visitarão a sua vida. O furacão Cíntia vai visitar a sua vida. O furacão Vitor vai visitar a sua vida. E Leide, Marcos, Davi, Daniel, Jefferson, Mateus, nós teremos que enfrentá-los. Cedo ou tarde, cada um de nós os viverá. Pode ser que tenhamos pessoas aqui no epicentro, vivendo o furacão, cheio de questões na alma para serem respondidas, se sentindo com medo, perseguidas, injustiçadas. Pode ser que, como Davi, você se identifique. Então eu quero ensiná-los, ou compartilhar com vocês o ensino que recebi
deste salmo tão precioso. Existem 3 projeções de como devemos reagir diante da fúria de um furacão. No olho do furacão, nossa estrutura, ela é provada. No olho do furacão, no meio da tempestade, no meio da aflição, a tua estrutura, ela é provada. Por isso, é que quando o furacão vem, a gente não blasfema, ignorando que ele possa ser um grande aperfeiçoador do nosso caráter. Por isso que talvez, na vida de Davi, Deus não tenha retirado de sua vida Saul que o perseguia. Davi, eu estou provando a sua estrutura, e ela vai sair, você vai sair muito mais forte deste furacão. Deixa eu te dizer uma coisa muito interessante. O Japão, que já sofreu muito com terremotos, foram os terremotos que tornaram a habilidade dos cientistas, dos engenheiros, tão grande, ao ponto deles construírem edifícios enormes, com dezenas de andares, que são capazes de resistir a terremotos em uma escala X. Logo, o que acontece com os furacões? Eles provam que a nossa estrutura precisa ser mais adequada, mais firmada no Senhor, que precisamos buscá-lo mais, que precisamos estar conectados com Ele. É o furacão, é a crise emocional, é a crise financeira, é o desemprego, é a doença que prova a nossa estrutura, como estamos diante de Deus. Por isso, apóstolo Paulo fez uma oração a Deus: Senhor, retira de mim o espinho na carne, aquilo que me rouba a paz, aquilo que me torna humilhado diante dos homens. Eu acredito que o espinho na carne de Paulo fosse uma doença nos seus olhos, uma espécie de conjuntivite, que o tornava desqualificado como alguém que pregava o tempo todo, porque se você já teve conjuntivite, você já teve aquele quase que uma espécie de pus que os olhos têm que expelir. E Deus disse a Paulo, eu não vou retirar nesse momento o furacão, porque estou tornando tua estrutura muito mais forte do que você imagina. A minha graça te aperfeiçoa na fraqueza. Entendem? Pastor, eu estou enfrentando um momento dos mais difíceis na minha vida. Deus está provando a tua estrutura. Por isso, Davi é capaz de dizer, no meio disso tudo, no meio dos risos, no meio dos planos para destruir a minha vida, no meio da vergonha, do medo, eu decidi confiar no Senhor. O que acontece conosco no furacão? A gente foge, a gente mete os pés pelas mãos, tomamos decisões erradas, quando na verdade deveríamos só, como Davi, no meio dessa tribulação, eu vou me aquietar, porque Deus está me fortalecendo, Deus está provando a minha estrutura. Só saberemos o quanto somos fortes diante de algo que pareça mais forte do que nós. Para o menino, o rapaz, ele prepara um Golias. Para Moisés, prepara um mar vermelho. Para Daniel, cova dos leões. Só teremos certeza de que somos fortalecidos em Deus quando algo mais forte, um furacão, nos visitar. Deus está provando a tua estrutura. Deus vai qualificar você. Deus vai tornar você, depois que o furacão passar, muito mais forte do que você imagina. Você crê nisso? Amém. Eu creio nisso. Se depois você ler o salmo todo em sua casa, você vai perceber as declarações de amor de Davi. Mas eu sei que estás comigo. Eu sei que teus olhos põem limite no furacão, de forma que esse furacão só cumpra aquilo que tu queres para a minha vida. Mas você não pode fugir.
Você tem que, a não ser fugir para os braços dele. No olho do furacão, não apenas nossa estrutura é provada, nossa intimidade é aprofundada. Quando Davi se vê cercado e abandonado por pessoas, ele entende que a única razão de sua vida reside em Deus. O amigo verdadeiro, como cantamos, que não nos abandona e nem vira as costas para nós. Quando Davi se vê perdido diante dos acusadores, ele encontra o seu defensor na pessoa de Deus. Por isso é que a gente canta: sei que a tua fidelidade me leva além. A gente canta isso, mas nós não estamos preparados para entender que o furacão, que a crise, que o problema, que a dificuldade, que a aflição vai nos tornar mais íntimos de Deus. Vamos descobri-lo nas lágrimas. Eu lembro do meu pai dizendo que: filho, minhas maiores experiências com Deus se deram em meio às lágrimas. Era a fala do meu pai. E meu pai tinha razão. Passados muitos anos em que ele havia me dito essa palavra, hoje eu posso talvez transmitir aos meus filhos: filhos, as maiores experiências de seu pai se deram em meio às lágrimas, no epicentro do furacão, lá no olho dele, quando a gente se sentiu totalmente perdido, desorientado. Aí vem o conforto dele, e ele então sussurra ao nosso ouvido: eu te fortalecerei, eu vou te guiar, eu vou te tomar em meus braços, ninguém atingirá você, eu vou te dar um emprego, eu vou te sustentar, eu vou te pastorear. No olho do furacão, nossa intimidade é aprofundada. Alguns dizem, comentando esse texto, que foi nessa experiência que Davi escreve o Salmo 23. Na experiência de fuga, em que ele carece de um pastor que pastoreie a sua alma. É nesse episódio de ausência de amigos, de presença de um enorme número de inimigos, que ele vai dizer: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em pastos verdejantes o Senhor me leva, o Senhor traz o refrigério para a minha alma. É nessa circunstância, olha que lindo. Por quê? Ele foi capaz de fazer isso? Porque o furacão faz com que a nossa intimidade com Deus se aprofunde. O conhecimento de Deus não é estático. Quando eu era adolescente, eu achava que depois que tivesse estudado na IBD acerca da salvação, da morte de Jesus, já teria sabido tudo o que fosse necessário para Deus, para ter uma relação com Deus. Estava profundamente enganado. A matemática é estática. A física é uma ciência estática. Por isso que a gente chama de ciência exata. Mas a relação com Deus não, ela é dinâmica. Ela é crescente porque se desdobra a partir das experiências que temos com Ele. No luto, encontramos seu conforto. Na escassez, encontramos a provisão. Na enfermidade, encontramos o seu poder de cura. Na perseguição, sua justiça. No olho do furacão, nossa intimidade é aprofundada. Talvez você não tenha percebido isso ainda, mas você viu como você o buscou mais no furacão? Como você clamou mais? Por quê? Porque os furacões aprofundam nossa intimidade com Deus. Se eu vier algum dia perder a sobriedade por alguma enfermidade, nada arrancará do meu coração a certeza de que Ele me ama. Nada, irmãos. Nada. Nenhum furacão na minha vida será capaz de arrancar do meu ser, da minha alma, o seu amor. Ele ama você. Descubra-o no meio do furacão. Por último, no olho do furacão, a gente não só tem a nossa intimidade aprofundada,
mas a gente tem também nossa maturidade estabelecida. Vocês sabem o que acontece com os Estados Unidos? Eles mapeiam os furacões e os classificam em uma ordem. Passou por aqui, e eles dão até o nome, né? O furacão Katrina, e geralmente é em ordem alfabética. Se o que passou agora é o Katrina, eles batizam o próximo furacão com a próxima letra, letra M. E aí letra N. E depois que vai até a letra Z, eles retornam e batizam os furacões por nome. Sabe por quê? Porque eles entenderam que personificar um evento da natureza destruidor faz com que eles mapeiem aquele evento para que possam resistir a ele. Então, quando os furacões começam a se formar, eles já conseguem compreender que o Katrina é da ordem 3. E tudo que a gente precisa fazer é isso e aquilo. Isso é maturidade. Mas a maturidade só veio depois que eles enfrentaram os furacões e passaram por eles. São as tragédias da nossa vida, são as aflições da nossa alma que nos levam a fazer com que as raízes espirituais, a nossa maturidade espiritual se estabeleça. E como Deus espera que nós sejamos não mais como meninos, levados de um lado para o outro pelos ventos, olha, os ventos, pelos furacões. Ele espera que nós sejamos homens e mulheres maduros. Eu sei em quem tenho crido, como o apóstolo Paulo disse. Eu sei em quem tenho crido, e eu vou vencer. Somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Maturidade. Maturidade. Eu já visitei diversas pessoas imaturas e maduras. Você chega no hospital e vai orar com uma pessoa e diz: eu vim aqui para poder, como pastor, te confortar. E aí você começa a gastar uns 3, 4, 5 minutos e você diz: o quê? Eu fui para poder levar consolo, eu que fui confortado. Porque a maturidade daquela pessoa entregue ao cuidado da medicina é tão grande que ela consegue não mais olhar para a sua própria dor, ela faz com que isso se volte contra você. E aí você que tem que transparecer a sua dor para ser cuidado pela pessoa. Inúmeras vezes, irmãos, eu fui consolar e saí muito mais confortado e consolado. Por quê? Maturidade. Irmãos, eu quero ser maduro. Eu quero ser encontrado por Deus não como aquele que fica para lá e para cá, que vacila no dia mau. Senhor, Tu sabes dos meus limites. Tu sabes que a dor é tão grande, mas eu decido, Pai, amadurecer nessa aflição, para ser agradável aos Teus olhos. É fácil confiar quando todas as coisas vão bem. Irmãos, é fácil crer quando não dependemos de um milagre. Mas no olho do furacão, quando apesar daquilo que esperamos não nos é dado, nós ficamos firmes no Senhor. Davi orou. No meio disso tudo, eu resolvi. Isso aqui é decisão. Eu resolvi confiar nele. No meio disso tudo, dessa confusão enorme que abateu a minha casa, no meio dessa crise, eu tomei uma resolução. Isso é aqui, ó, e aqui. Eu vou confiar. Eu vou crer. Eu não vou recuar. Encerrando. Estava escrevendo essa tarde, com base em toda essa reflexão. Estava me lembrando que porque eu voo, de vez em quando eu utilizo o serviço de uma aeronave. Vocês sabiam que são as turbulências que fazem com que os engenheiros aperfeiçoem o material utilizado nas aeronaves? Vocês sabiam que é numa tempestade em alto mar que as embarcações têm o casco em sua resistência provada? E às vezes a tormenta foi tão grande que feriu o casco, e aí é só o tempo de voltar para o cais.
para pesquisarem o tipo de material e reforçarem o casco e devolverem a embarcação para enfrentar uma nova tormenta. Nós somos assim, irmãos. Aqueles que são aeronaves e embarcações cuidados por Deus, mas entregues a todas as forças para sermos provados e sermos aprovados por Ele. No olho do furacão, nossa estrutura é provada. No olho do furacão, nossa intimidade é aprofundada. No olho do furacão, nossa maturidade é estabelecida. Vamos cantar? Vamos ficar em pé? Quando os oceanos se agitarem, eu confiarei em Ti. Lembra? No meio disso tudo, disse Davi, eu vou confiar. Seja a nossa oração. Vem, Senhor, me proteger. Com tuas mãos de poder. Quando os oceanos se agitarem e a tempestade se formar, em paz eu ficarei, pois sei que és Deus, Senhor da terra, céu e mar. Só em Ti descanso achei. E no meio disso tudo, Teu poder conheço, ó Pai. Diga isso, igreja. Quando os oceanos se agitarem e a tempestade se formar, em paz eu ficarei, pois sei que és Deus, Senhor da terra. Quando os oceanos se agitarem e a tempestade se formar, em paz eu ficarei, pois sei que és Deus, Senhor da terra, céu e mar. Senhor da terra, Senhor sobre todos os furacões e mar. Senhor da terra, céu e mar. Aleluia, aleluia, aleluia. Muito obrigado, Deus bendito. Muito obrigado pela declaração de Davi. Ele não resolveu confiar em Ti depois que o furacão passou. Ele não resolveu só confiar em Ti quando não haviam furacões. Ele resolveu confiar em Ti no meio da dificuldade. Que não nos esqueçamos que a confiança que o Senhor espera não é aquela de depois da crise resolvida tão somente,
ou de antes dela existir. Mas enquanto estamos enfrentando os temporais e toda sorte de dificuldade, obrigado, Deus, por essa certeza, como somos amados por Ti. Toma-nos em Tuas mãos nessa noite. Toma a vida de cada um, ó Deus, que está aqui. O Senhor sabe em que circunstância nos encontramos agora, com que tempestades cada um de nós está lutando. Mas, ó Deus, que todos nós resolvamos, como Davi, confiar em Ti. Leva-nos em paz, Senhor. Cubra-nos com a Tua graça. E que o Teu amor, a graça de Teu Filho, o conforto e força do Teu Espírito sejam sobre nós, sobre todo o Teu povo espalhado pela face da terra. Oramos pela paz em Jerusalém, em nome de Jesus, que todos digam amém. Amém. Deus abençoe sua vida, vá em paz. Dá um abraço apertado na pessoa ao teu lado e diga: olha, que Deus abençoe você. Diga isso agora. Fortaleça e encoraje a vida do teu irmão agora. Quando os oceanos se agitarem e a tempestade